Sejam todos muito bem-vindos ao Palavra Viva. Eu sou o Pastor Mário e é uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Aqui queremos não apenas ouvir, mas viver a mensagem do Evangelho de forma prática em nosso dia a dia. Permaneça conosco e sinta o agir do Espírito Santo em sua vida. Hoje o título da nossa mensagem é Um Reino de Crianças. Você já parou para pensar como seria um reino governado por crianças? Parece impossível, não é? Afinal, o mundo valoriza os fortes, os sábios, os que têm poder e conhecimento. Mas no reino de Deus, tudo é diferente. Jesus inverte a lógica humana e declara algo surpreendente. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele, disse Jesus. O texto de Lucas, capítulo 18, nos mostra um Jesus que não apenas acolhe as crianças, mas as coloca como modelo de fé e pureza. Enquanto os discípulos tentavam afastá-las, achando que estavam fazendo algo certo, o Senhor a chama para perto e ensina uma das verdades mais lindas do Evangelho. A porta do reino é baixa o suficiente para que só os humildes passem. Hoje, quero te convidar a olhar para essa cena com outros olhos. Porque talvez o maior desafio da fé não seja crescer espiritualmente, mas voltar a ser criança diante de Deus. Veja comigo o que está escrito em Lucas, capítulo 18, dos versos 15 a 17. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. E ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Uma criança não precisa se tornar adulta para ser salva. Mas um adulto precisa se tornar como uma criança para receber o reino de Deus. Isso é de grande consolo aos pais que perderam seus filhos em tenra idade, ou que se converteram a Cristo e ainda trazem na memória algum aborto praticado quando ainda não conheciam a verdade. Todas essas crianças estão nesse exato momento com Cristo, o que é muito melhor, conforme Paulo menciona em Filipenses capítulo 1, verso 23. Crianças são automaticamente beneficiadas pelos resultados do sacrifício de Cristo, pois ainda não têm consciência de seu pecado. Mas este não é o meu caso e nem o seu. Nós temos idade suficiente para saber que somos pecadores e que nenhuma boa obra nos poderá salvar. E como escreveu Paulo aos cristãos em Éfeso, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Portanto, se você perdeu um filho ainda na infância, alegre-se com o fato de que a qualquer momento poder encontrar-se com ele. Mas se você ainda não se converteu a Cristo, você jamais voltará a vê-lo. Ele estará na presença de Deus e você não. E agora? Como resolver isso? Transforme-se agora mesmo numa criança, crendo com uma fé sincera que Jesus morreu na cruz em seu lugar para pagar por seus pecados ali. Deus, ele precisava condenar o pecador, mas queria também salvá-lo. Se inocentasse o culpado, seria injusto. E se o condenasse, não estaria agindo com misericórdia. Ao entregar o seu próprio filho para substituir o pecador na condenação, Deus, ele foi justo e misericordioso. Por graça, deu ao pecador a salvação que ele não merecia, e por misericórdia, o livrou da condenação que merecia. Para aquele que crê em Jesus, com a simplicidade de uma criança, os seus pecados foram todos pagos na cruz. Mas muitos que hoje se dizem cristãos agem como os discípulos de outrora. Conhecem a Jesus, porém impedem que os outros sejam encaminhados a ele. Os discípulos impediam aqueles que tentavam levar as crianças a Jesus.
talvez por acharem que aquilo era conversa para gente grande. E Jesus os repreende, deixando claro que a fé não é dos que se consideram entendidos, mas dos que se colocam na condição de simples crianças, que creem em coisas que não conseguem compreender. Jesus, ele nos mostra que a verdadeira grandeza está na dependência e não na autossuficiência. Ser como a criança é reconhecer que não temos nada a oferecer, mas que nele temos tudo o que precisamos. A cruz, meus irmãos, é o maior exemplo dessa simplicidade. Um Deus infinito se faz homem, e um homem sem pecado se entrega como um cordeiro, para que nós, pecadores, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Na cruz, o justo e o injusto se encontram, e o amor vence a condenação. Por isso, se hoje o seu coração está cansado de tentar entender tudo, de tentar merecer algo, apenas creia. Creia como uma criança. Confie como quem se joga nos braços do Pai sem medo, porque o reino de Deus é feito de gente assim, de corações simples, sinceros, dependentes e rendidos a Jesus. E quando você se tornar como uma criança diante do Salvador, o céu inteiro se abrirá para te receber. Que o Senhor nos ensine todos os dias a viver com a fé, a pureza e a confiança de um filho que sabe que o seu pai está cuidando de tudo. Porque no final, o reino de Deus é sim um reino de crianças. Amém. Encerramos mais um Palavra Viva. E eu espero que essa reflexão tenha falado profundamente ao seu coração. Lembre-se, a palavra de Deus é viva, poderosa e transforma realidades. Leve essa mensagem com você e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Que a paz de Cristo esteja com todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.